Algo que eu tenho sentido no mundo, com tanta coisa que está rolando, é que as pessoas estão começando a despertar em muitas áreas das suas vidas. E parece que tem havido muito estresse em relações, relações íntimas e parcerias comerciais, dinâmica familiar, dinâmica de amizade no mundo, mas especificamente em relacionamentos íntimos. Se as pessoas sentirem que estão presas num beco sem saída, numa relação íntima e não tiverem certeza de quais são os próximos passos que devem tomar, o que é que você acha sobre como elas devem abordar o avanço para ver se essa relação é certa? Se algum de seus relacionamentos não for íntimo, analise por que não são. Porque quando falo sobre parceria espiritual, que é a parceria entre iguais com o propósito de crescimento espiritual, tenho esse tipo de parceria com minhas netas, nossas netas, Linda e as minhas. Tenho esse tipo de parceria com as pessoas que estão trabalhando conosco, ou gostaria de pensar que estão cocriando conosco. Você pode ter uma parceria espiritual na sala de aula. É possível tê-la em um time de futebol. E a intimidade não é apenas a intimidade física. Eu costumava ser viciado em sexo. Eu achava que isso era intimidade. Não é. Quero dizer a todos que estão nos ouvindo que não é. E obrigado por dizer que toda a minha vida foi dedicada a ajudar a humanidade. De certa forma, isso é verdade. A vida que me resta na escola da Terra é dedicada a ajudar as pessoas a entender uma grande transformação na consciência que está em andamento agora e que afeta tudo o que fazemos. Nossos relacionamentos, a maneira como olhamos para nós mesmos, o mundo, o universo, a maneira como entendemos o poder, a maneira como entendemos a comunidade, a maneira como entendemos tudo. E desde que comecei a perceber isso foi quando me comprometi a contribuir com o que pudesse para essa transformação da consciência. Mas a transformação está nos criando, nós não estamos criando a transformação. Ela está acontecendo. Certo. Portanto, se me permitem, gostaria de começar dizendo a todos que estão nos ouvindo que não estou pedindo que acreditem em nada do que digo. E, de fato, sugiro que não acreditem apenas porque estou dizendo. Na verdade, sugiro que não acreditem em nada do que qualquer pessoa diz só porque ela tem um púlpito, um programa de televisão ou um microfone, ou porque escreveu um livro, ou porque você a conhece há muito tempo, ou porque outra pessoa a conhece. Veja com o que você se identifica quando eles falam. E se você se identificar com alguma coisa que eu disser, leve-a para o seu coração e experimente. E se produzir resultados que lhe agradem, experimente mais. E se não der, jogue fora. Deixe ir. Não tente usar um sapato que aperte. Por quanto tempo você foi viciado em sexo? Eu diria que, bem, estou tentando pensar. Foi 1/3 da minha vida, metade da minha vida está mais próximo disso. Mas para mim, quando eu era viciado em sexo, as mulheres que me atraíam eram atraídas por mim porque ambos queríamos a mesma coisa, usar um ao outro. Parte do meu processo de superação, de desafiar esse vício, foi quando reconheci que, quando era viciado em sexo, eu me achava legal. Achava que tinha tudo. Eu morava em São Francisco e as motocicletas eram uma grande parte da minha vida e as drogas eram uma grande parte da minha vida. Nada muito importante como heroína ou ópio. Mas fora isso, eu experimentei muitas delas. Quando alguém está assustado demais para admitir ou reconhecer que está assustado, o nome de rua para isso é machão. E eu era machão. Foi isso que me levou ao exército para ser um oficial boina verde para ir ao Vietnã. Portanto, o vício em sexo, assim como o vício em qualquer coisa, em minha experiência, álcool, drogas, compras, masturbação, pornografia, jogos de azar, perfeccionismo, é uma experiência de medo. E toda experiência de medo é uma experiência de dor. E é por isso que qualquer pessoa que tenha curado um vício, para mim, é motivo de admiração.
Porque curar um vício é uma das maiores realizações espirituais. Por que é tão difícil curar um vício? Agora chegamos ao cerne da questão. Na experiência central de cada ser humano, seja ela multissensorial, e podemos entrar em detalhes sobre o que isso significa, se você quiser, e 5 sensoriais, que é autoexplicativo, pessoas cuja percepção é limitada aos 5 sentidos, todos nós temos esta experiência central de se sentir inadequados. Isso é um eufemismo. Querer ser amado e não se sentir amado, querer amar e sentir que não somos capazes. Sentir-se como se não quisesse que ninguém o visse da maneira como você se vê por dentro, porque eles não gostariam de ter nada a ver com você. Sentir-se intrinsecamente falho, inerentemente defeituoso. E isso é insuportável, isso é necessário. E por que a gente sente tanto assim? Não sou uma pessoa metafísica, embora às vezes pareça isso. Sou uma pessoa prática, e o que sei é que isso é verdade. E você pode olhar para dentro de si mesmo e ver. E essa experiência é excruciante. A maioria das pessoas faz tudo o que pode para evitá-la. E todas essas evitações são reconhecíveis imediatamente como expressões de medo depois de falarmos sobre medo. Elas ficam com raiva, vingativas, ressentidas, ciumentas. Sentem-se superiores e com direitos. Sentem-se inferiores e precisam agradar. Tentam impressionar com mais dinheiro, educação, pernas mais longas, de todas as formas para manipular e controlar os outros, para obter reconhecimento para que consigam educação e dinheiro. E tudo isso, todas essas coisas que todos nós conhecemos tão bem, talvez não tenhamos reconhecido tão bem como medo, e podemos fazer isso agora por causa dessa transformação épica e sem precedentes na consciência humana que está em andamento neste momento. E ela está atingindo centenas de milhões de pessoas. E dentro de algumas gerações todos terão essa nova consciência. Portanto, se isso estiver afetando você, saiba que não está perdendo a cabeça, está ganhando sanidade. Há algo bom, íntegro e saudável que está surgindo em você. E se, por exemplo, sua percepção, essa nova transformação da consciência não é mística ou esotérica, é a expansão de nossa percepção além das limitações dos 5 sentidos. Vou lhe dar alguns exemplos. Você já sentiu que é mais do que uma mente e um corpo? Sim? Centenas de milhões de pessoas têm essa sensação de que talvez haja uma parte de você que existia antes de você nascer e que existirá depois que você morrer. E isso não é apenas budista ou hinduísta, é um contexto mais amplo que começa a aparecer em sua consciência de que você faz parte de um tecido maior e isso o está atraindo. Você sabe disso. Você já olhou para o mundo e pensou, talvez minhas experiências no mundo não sejam apenas aleatórias. Talvez todo o tempo que passei tentando evitar a má sorte e rezando para ter boa sorte esteja sendo substituído por outra percepção na qual tudo o que vivencio me serve. Essa é uma grande questão para se pensar. Se você tiver câncer, isso está lhe servindo. Se o seu filho tem câncer, isso está lhe servindo. Se você foi traído, isso está lhe servindo? E a resposta é sim, sim, está. Por que é tão difícil percebermos e reconhecermos quando estamos num momento de tanta dor ou opressão ou estresse e perguntas também? Por que essa pessoa matou o filho? Por que meu parceiro teve câncer e morreu? Por que essas coisas que talvez não façam sentido? Como podemos entendê-las? Não se trata de fazer sentido a eles, embora isso aconteça. Isso acontece. É ver. Ver como isso serve a você. Tudo o que você experimenta na escola da Terra, vamos chamá-la assim, que é um período entre o dia do seu aniversário e o dia da sua morte. Tudo o que acontece com você nesse período, que é um período de experiência em um domínio de tempo, espaço, matéria e dualidade,
serve para você trazer a consciência da sua alma para a consciência da sua personalidade. E muitas dessas experiências são experiências que a personalidade não escolheria. Não escolheria. E a dor que vem das partes de sua personalidade que originam-se no medo, dito dessa forma, é real. É real. A dor no coração não é poética, ela é real. E quando alguém próximo a você passa essa sensação de luto, perda, dor, desespero e raiva do universo, são experiências difíceis. Mas quando você tiver experiências como essas, e todo mundo tem, saiba que cada uma dessas experiências é uma bênção. Agora, deixe-me explicar isso. Cada uma dessas experiências são comunicações, pode-se dizer, de sua alma. E o que elas estão comunicando é o seguinte: você está vivenciando uma parte de si mesmo, um aspecto de sua personalidade que precisa vivenciar plenamente e superar para poder dar os dons que nasceu para dar. E provavelmente todos nós já conhecemos pessoas que tiveram câncer, ou perderam uma perna, ou um atleta que ficou aleijado. E elas podem dizer mais tarde: sou muito grato por isso. Na época, não podiam, mas agora podem. Bem, quando você se torna multissensorial, pode até dizer isso na hora. Isso é criar poder autêntico. Uau! E tudo o que Linda e eu, essa é a minha parceira espiritual. E a propósito, considero que qualquer pessoa que queira ter relacionamentos de substância e profundidade, qualquer pessoa que esteja olhando para dentro de si mesma para mudar a si mesma para melhor, em vez de culpar o mundo ou dar crédito ao mundo por sua dor ou alegria, esses são parceiros espirituais em potencial, iguais que estão juntos com o propósito de crescimento espiritual, o que significa criar poder autêntico. Como podemos, em um momento de tragédia e dor, tragédia no mundo, encontrar paz e dizer: isso está acontecendo para mim, em vez de por que aconteceu comigo? Às vezes a graça chega. E a graça é uma experiência temporária, um presente do universo que permite que você experimente sua vida como ela seria sem medo. E a dor desaparece. E você vê o que está acontecendo, mas a dor desapareceu. E então a graça te deixa e a dor volta a aparecer. Uau! Agora, quando você tem uma experiência de graça, sua responsabilidade, se aceitá-la, é tornar essa experiência permanente. É criar isso como uma vida estabilizada e contínua que você está vivendo. Por exemplo, Linda e eu fomos adotados na cultura Lakota há cerca de 30 anos por causa de um trabalho que fui convidado a fazer com jovens nativos americanos. E quanto mais me familiarizo com as culturas aborígenes, mais sinto o quanto elas são fundamentadas e sábias. Agora, essas são as culturas. Não estou falando de todas as pessoas que as compõem, porque muitas delas cresceram em uma geração de abuso sexual, alcoolismo, pobreza e sordidez. Mas ainda assim, a cultura existe em muitas delas e é um tesouro. Portanto, retornarei a uma coisa que aprendi, que foi sobre uma busca de visão. Então fiz uma. E tive experiências nessa busca de visão que me surpreenderam. E depois disso, todos os Lakotas que fazem parte da cultura, a verdadeira cultura que ainda está viva, sabem que quando você vai em uma busca de visão, que é o que eles chamam de chorar por uma visão em Lakota, isso não significa chorar lágrimas. Significa: simplesmente me diga, por favor, universo, Criador, por que estou vivo? Por que estou aqui? O que posso dar? E nem todo mundo recebe uma visão, mas quando você a tem, é sua responsabilidade trazê-la para a sua vida e torná-la real o tempo todo.
Portanto, essa é a primeira resposta à sua pergunta. O que fazemos quando a dor nos deixa de joelhos? Isso não acontece com muitas pessoas, mas acontece, então eu queria dizer isso. Se você for como eu, já tive experiências de graça, mas meu crescimento foi mais incremental, uma bênção instantânea do universo. Então, o que você faz quando essa dor surge? Você a vivencia. E então, algumas pessoas dizem, oh, meu Deus, Gary, vamos lá, não pode doer mais, então me diga algo útil. Estou falando sobre consciência emocional em termos concretos. Não aguento mais, não consigo mais viver. Isso é excruciante. Ou estou feliz, estou alegre, me sinto efervescente, leve. Esses são apenas rótulos. Para realmente conhecer seu mundo emocional, é preciso ser capaz de vivenciá-las e articulá-las em termos de sensações físicas em seu corpo, sensações físicas. Assim, quando estiver sentindo qualquer emoção, e agora estamos falando de emoções dolorosas, volte sua atenção para dentro de si mesmo, para o seu corpo. Localize-as em áreas específicas de seu corpo. Existem apenas 7 delas. Abordaremos 3 por conveniência: a área da garganta, a área do peito, a área do plexo solar. E procure por sensações físicas. Se você encontrar sensações físicas dolorosas, então saberá que o medo está ativo em você. Agora, com relação à sensação física dolorosa, as sensações físicas são apenas isso. Não são sensações boas ou ruins, leves ou pesadas. Não. Elas picam, apunhalam, latejam, doem. Elas se transformam, elas queimam. Portanto, encontre-as em você. Então, quando você sente a dor no corpo, e eu já senti isso muitas e muitas vezes, especialmente em interações em relacionamentos íntimos, onde eu senti um aperto na garganta quando ninguém estava me tocando, ou um peso no meu peito, ou algo pressionando meu coração, ou um eczema aflorando, quando eu tive medo de dizer o que eu precisava dizer, quando me faltou a coragem de me defender, quando eu abandonei constantemente a minha criança interior várias e várias e várias vezes, tentando agradar outra pessoa, em vez de fazer o que eu precisava fazer por mim. Então, quando sentimos essa dor, essa pulsação, queimação, agitação, tudo isso que você disse, por quanto tempo devemos experimentar isso? Por meses ou anos? Devemos experimentar por momentos, em seguida deixar ir? Como podemos ultrapassar isso e ir além, retornar à missão, ao propósito, à visão? Como retornamos a um senso maior de quem somos, ao invés de um senso doloroso do lugar que estamos? Esse é o segundo passo para criar o poder autêntico que você está perguntando. O primeiro passo é a consciência emocional. A resposta à sua pergunta é: por quanto tempo permanecemos nessa situação? Assim, o primeiro passo é estar ciente dos sentimentos e sensações dentro do corpo, né? Sim, consciência emocional. Isso não é inteligência emocional. Trata-se de consciência emocional, somática em termos de seu corpo. Seu corpo não vai mentir para você. Uma vez, há muito tempo, eu estava em uma cafeteria com alguém e eu não sabia, nós estávamos apenas conversando. Ele disse, você está com ciúmes. Eu tinha dito algo e respondi, não sou eu. Ora, vamos lá, não sou eu. Ele estava certo. Eu não sabia disso. Eu não sabia. É claro que eu sabia que estava com raiva, portanto, conheça a si mesmo. E isso é doloroso. É doloroso. É por isso que criar poder autêntico exige compromisso, coragem, comunicação consciente e compaixão. Portanto, quando estiver sentindo qualquer emoção e olhar para dentro de si e tiver a coragem de fazer isso, esse é o primeiro passo na coragem. E isso exige muito. O próximo passo é reconhecer que você está em uma parte amedrontada de sua personalidade. Isso é uma abreviação de uma parte que se origina no medo, como raiva, ciúme, ressentimento, todas as coisas que mencionamos anteriormente: vício, compulsão, obsessão. Então, nesse momento, busque a parte mais saudável de sua personalidade que puder. Essa é uma personalidade que está alinhada com sua alma. Essa é uma parte de sua personalidade que você experimenta como gratidão ou apreço, cuidado ou contentamento. Paciência, todo o universo.
Busque uma dessas partes de você. Busque-a, acesse-a da melhor forma possível enquanto estiver experimentando a parte assustada. O que acontece com você quando você sente dor, ressentimento, raiva, frustração ou traição e você se concentra na gratidão e no apreço ao mesmo tempo? O que acontece? Bem, é sempre bom fazer isso, mas eu não me concentraria em rótulos como ela me traiu, né? Ele desviou dinheiro de mim, eu esperava mais dele, só todos esses tipos de coisas. Vá por baixo disso e veja o que está sentindo. Isso é consciência emocional. Deixe os termos para trás. Depois de um tempo, você conhecerá essas experiências com uma nova intimidade. Você não precisará chamá-las de raiva. Basta dizer, aí está. É isso que você está desafiando. É isso que você está desafiando, Luiz. Então, enquanto estiver sentindo isso, você estará sentindo todo o poder, a atração magnética de uma parte amedrontada de sua personalidade. Elas são magneticamente poderosas e justificadas. Toda a parte amedrontada de sua personalidade tem plena justificativa para fazer o que está fazendo, seja homicídio, assassinato, seja retaliar, igualar, gritaria, agressão, mostrar quem está por cima. Todas essas coisas são experiências dolorosas e destrutivas quando você age com base nelas. Se você agir com essa energia, criará consequências que serão dolorosas e destrutivas para você. Você sempre cria consequências quando age, mas o que cria as consequências é a intenção com a qual você age. E, na escola terrestre, há apenas duas intenções, que são fundamentais, das quais você não pode ir além: o amor e o medo. Sim. Só tem duas intenções, tomar uma decisão e agir a partir do amor ou do medo, né? É isso aí. Se não estiver tomando uma decisão consciente, estará agindo com base no medo. É por isso que é uma boa ideia tornar-se consciente, porque agir com base no medo gera consequências dolorosas e destrutivas. E agir com amor cria o oposto. É construtivo. Como alguém sabe que está agindo por amor e não por amor falso? Amor falso é medo. Ou tudo é amor ou é medo, e a propósito, não sou o criador de tudo isso ou de nada disso. Isso vem do universo, e é minha alegria compartilhá-lo de uma forma que espero que seja útil para você, e a única maneira de saber é experimentando. E o primeiro passo é reconhecer agora que você se identifica com algumas dessas coisas. Você não estaria ouvindo isso se não estivesse em sintonia com isso. Certo. Porque se você fosse de 5 sentidos, os humanos de 5 sentidos não teriam, em sua experiência, maneiras de se apegar a essas palavras que estamos dizendo. Não há nada em sua experiência que lhes dê validade ou que as torne reais. Por isso soa como algo do gênero New Age, ou alguém tentando me manipular, mas à medida que você se torna consciente de sua percepção expandida, à medida que se torna multissensorial, essas coisas passam a ter um significado, elas o atraem. Agora, o desafio é o seguinte. Na primeira vez que você fizer isso, talvez nem consiga fazê-lo. Por exemplo, eu estive com muita raiva durante toda a minha vida. A maior parte dela, não toda. Sério? Sim. Até quando você deixou de ficar tão irritado? Quando comecei a perceber que o mundo não é o que eu pensava que era e que eu estava criando tudo o que estou vivenciando nele, e se eu não quiser mais disso, se eu não quiser passar o resto da minha vida sacudindo o punho para o universo e me enfurecendo com ele, melhor eu fazer algo por mim mesmo. Porque não é que o universo esteja me ignorando em minha raiva. Ele está continuando a permitir, está me mostrando que enquanto eu vivencio isso, tenho coisas a aprender com isso. É assim que a escola da Terra funciona. Ela não te recompensa com um presente para o céu ou para outro domínio da existência que seja superior. Ela não te pune de maneira semelhante.
O universo não vê em termos de bom e ruim, certo e errado, sucesso e fracasso. Ele olha em termos de causa e efeito. Toda causa cria um efeito e todo efeito tem uma causa. E se você participa da causa, você participa do efeito. E não digo que vai participar dele, mas que você participa dele, eles acontecem juntos. Sua experiência do efeito pode levar algum tempo na escola da Terra, pode levar alguns dias, pode levar um mês, pode acontecer imediatamente porque seu parceiro fica com raiva e grita. Pode levar séculos, mas toda causa tem um efeito. Na escola da Terra, à medida que nos tornamos multissensoriais, começamos a perceber exatamente quais são essas causas. Elas são as intenções. Agora, uma intenção é uma qualidade de consciência que infunde sua ação e sua palavra. E é isso que você pode escolher. Você não pode escolher o que vai sentir no próximo momento, mas pode escolher o que vai fazer quando isso acontecer. O que estou sugerindo é que você crie poder autêntico. Primeiro, escaneie. Aplique a consciência emocional que você vem desenvolvendo e você precisa desenvolvê-la. Então, se for medo e isso for muito evidente porque você se machuca muito, nesse momento, alcance a parte mais saudável de sua personalidade que puder. Faça o que puder. Por exemplo, eu estava tão irritado com as pessoas e com o mundo por tanto tempo que, quando estava com raiva, não hesitava em desabafar. Na verdade, isso fazia parte da minha identidade. Eu dizia, sim, estou com raiva. Sempre estive com raiva. Sempre vou estar com raiva. Coloque isso em seu cachimbo e fume. Eu não percebi, Luiz. Eu não percebi o que estava fazendo. Não percebi que estava repelindo as pessoas e tive todo aquele tempo, porque se você faz isso, as pessoas não se abrirão para você. Elas não se permitirão ser vulneráveis. Elas não se permitirão se aproximar. E não é só isso. As únicas pessoas que você vai encontrar em sua vida são pessoas que são como você. Porque todos na minha vida eram como eu. Eram intelectuais, superiores, arrogantes, irados. Competitivo, é. Muito. Sim. E quantos anos você tinha quando percebeu que a raiva não era mais a resposta e começou a integrar respostas mais pacíficas em vez de poder se apegar unicamente à raiva? Sim, respostas mais saudáveis, com certeza. Isso não aconteceu comigo dessa forma. Eu não pensei, nossa, essa raiva não é boa. Tenho de fazer algo a respeito. Não foi assim que aconteceu. Aconteceu quando escrevi um livro sobre física. Fui convidado para ir ao Lawrence Berkeley Laboratory, quando morava em São Francisco, para uma reunião de físicos na tarde de sexta-feira. Fui porque queria ver como eles eram. Quer dizer, nunca gostei de ciências, não sei fazer matemática, mas estava curioso. Nesse grupo de 10 ou 12 físicos, se estava discutindo a questão: estamos criando a realidade que estamos experimentando? Eles não estavam discutindo matemática durante essa reunião. Era uma discussão qualitativa, não quantitativa. E eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Esse era exatamente o tipo de pergunta que eu discutia com meus amigos nas cafeterias de North Beach. Qual era a resposta? Estamos criando a realidade que estamos experimentando? Depois daquela reunião, voltei para casa muito animado. Senti como se tivesse tomado 2 xícaras de cappuccino e todas elas estivessem faiscando na ponta dos meus dedos toda aquela energia e eu não conseguia explicar o que estava me entusiasmando. Não consegui, por semanas. Tudo o que eu sabia é que não conseguia ficar parado. Era tão empolgante e eu sabia que estava em algo. Eu sabia o que era, mas não conseguia explicar. Eu não sabia o que era porque não conseguia explicar. Então, perguntei se eles me deixariam voltar e eles disseram que sim. O organizador dessa reunião tinha a minha idade. Bem, nenhum deles era muito mais velho. Isso foi há muito tempo. Mas você sabe o que é interessante? O tempo é interessante. Você olha para suas memórias e pensa, nossa, isso aconteceu há 10 anos. Não em sua consciência. Ainda está acontecendo.
Aconteceu ontem. É assim que é nítido e claro. Mas estou me desviando um pouco. Quero voltar à questão central. O que você faz quando acorda em sua vida e desenvolve consciência emocional e se vê com medo? Isso é natural, porque quando você se torna consciente em sua vida, você se torna consciente de tudo. Você não se torna consciente apenas da alegria, da felicidade, da gratidão e de todas as coisas boas que estão acontecendo. Você nem mesmo julga, você se torna consciente de tudo. Você começa a ver tudo de uma luz diferente. Você vê o que está lá pela primeira vez e vê suas experiências de uma maneira diferente. Enquanto está sentindo a dor de uma parte medrosa de sua personalidade, você busca a parte mais saudável. É isso que estou dizendo. Quando comecei a fazer isso antes, se eu estivesse com raiva, não hesitava em atacar. Então, quando estava desafiando minha raiva, tudo o que eu conseguia fazer era ficar com a mandíbula cerrada, o punho cerrado ao lado do corpo e simplesmente não dizer nada. Simplesmente não falar e simplesmente fazer. Simplesmente não falar. Não percebi o grande passo que isso representava porque me colocava em um universo diferente de pessoas. Até então, eu estava em um universo de pessoas que estavam com raiva e atacavam sempre que se sentiam injustiçadas. Então comecei a atrair para mim pessoas que estavam com raiva como eu, mas determinadas a não serem controladas por sua raiva. É um mundo diferente. Então, gradualmente pude começar a relaxar um pouco quando estava com raiva. Em seguida, descerrei os dentes e, por fim, começava a ouvir. Foi um processo. Um processo de desafiar continuamente essa parte assustada da minha personalidade que chamamos de raiva. Quando você está criando poder autêntico, não se trata de um evento, mas de um processo. Pelo menos se você for como eu, ele é incremental. Na primeira vez que você o cria, na segunda, na quarta e na 10ª, talvez não aconteça muita coisa, mas você sabe que está fazendo algo grande. Porque até aquele momento, essa parte o controlava. Essa parte de sua personalidade o controlava. Eventualmente, essa parte de você se libera do controle dessa parte da sua personalidade. Ela ainda aparece. Você ainda a sente. Você ainda tem os pensamentos, mas eles não penetram em você como antes. Ela desliza por você. É mais como a água que escorre das penas de um pato e você começa, ela perde o controle sobre você. Essa é a criação do poder autêntico. Eventualmente, você ultrapassa a dor porque entra no amor, e o amor não é doloroso. Mas o objetivo de criar poder autêntico não é escapar da dor. O propósito de criar poder autêntico é ser capaz de passar pela vida com um coração fortalecido, sem apego ao resultado. Esse é o nosso caminho evolutivo agora. É para onde estamos indo. E como criar um alto engajamento, alto envolvimento e um baixo apego a tudo que você faz? Ou onde você está totalmente envolvido, presente, doando, co-criando o que está acontecendo no momento, mas está desapegado no resultado? Ou da pessoa, ou da visão dessa relação dando certo de uma determinada maneira e depois não funciona, ou um negócio, ou uma ideia e depois não atende às expectativas por alguma razão. Ele não atende a algo e esse algo são suas expectativas. Ele não corresponde às suas expectativas porque você não estava ciente de que estava agindo com medo quando estava. Em outras palavras, a intenção é tudo. A intenção é primária, fundamental, é essencial. Se você não souber qual é a sua intenção, ainda assim criará consequências, mas elas o surpreenderão quando chegarem, porque você descobrirá. Você descobrirá que criou o que pretendia, mas não estava ciente de qual era a sua intenção. É aí que a consciência emocional sempre lhe mostrará quando você estiver com medo ou quando estiver apaixonado. Quando você está com medo, sua intenção é buscar o antigo entendimento de poder como capacidade de manipular e controlar.
Esse é o entendimento dos 5 sentidos, que agora produz apenas violência e destruição. Costumava ser um bom remédio, costumava ser a forma como evoluímos, costumávamos evoluir sobrevivendo e sobrevivíamos buscando o poder externo. Agora, somos multissensoriais. Evoluímos crescendo espiritualmente e crescemos espiritualmente criando poder autêntico, transformando-nos com nossa própria consciência e vontade emocional. A meta é remover, ir além do controle de dentro de nós mesmos. Cada parte de nossa personalidade que não ama, que não quer amar, que não conhece o amor, que não entende o amor, que quer manipular, que tem a intenção de manipular, que manipula e controla da melhor forma possível. Aqui está a resposta para a sua pergunta. Quando ele falha, você sente mais dor. E você sente mais dor porque estava vindo de um lugar de medo, não de amor. É isso que você diz, né? Você experimenta dor quando o medo, a energia do medo e a energia emocional que chamamos de medo está ativa em você, e isso é sempre doloroso. É por isso que você experimenta dor. Você pode experimentá-la conscientemente somente se tiver a intenção de fazê-lo. Agora, é claro, quando alguém morre e você sente essa enorme lacuna em sua vida, a tristeza e a perda quando alguém o trai ou o engana, é claro que isso dói. Mas a maioria das pessoas não está ciente de que essa experiência não vem da fundação imutável de seu ser. Ela vem de uma parte de sua personalidade. E elas têm outras partes de sua personalidade que observam, percebem ou vivenciam essas mesmas circunstâncias de forma diferente. Elas têm a capacidade de aprender a escolher uma dessas partes ancoradas e saudáveis de sua personalidade para observar e vivenciar a mesma situação, em vez da parte desequilibrada, dolorosa e destrutiva por meio da qual estão vivenciando a situação no momento. É daí que vem a dor. Você pode me dar um exemplo de um cenário em sua vida pessoal, talvez recentemente, os seus últimos anos, possa ter havido dor, tragédia, ou você sentiu uma dor emocional internamente por causa de uma situação, e o processo que você adotou para se reconectar à sua personalidade saudável e possuir esse poder autêntico. Você pode compartilhar um exemplo disso? Não temos tempo suficiente, mas vou lhe dar um exemplo. Me dá um. Certa vez eu estava noivo e ia me casar. Eu ainda era viciado em sexo. A propósito, quando eu era viciado em sexo e não tinha consciência de nada, só me sentia atraído por mulheres que eu podia seduzir porque elas eram viciadas em sexo. Quero dizer, elas eram viciadas em sexo. Em outras palavras, eu costumava pensar que era tão másculo e tinha tantos pontos no cabo da minha arma, no cabo da minha pistola, porque estava com tantas mulheres e sabia que nenhuma delas significava nada para mim. Mas quando descobri, Lewis, que eu não significava mais para elas do que elas significavam para mim, essa foi a experiência que tive. Foi isso. Foi quando me dei conta. Quando parei de fumar há muito tempo, lembro-me de olhar para os meus dedos, para as pontas desses 2 dedos. Segurei o dedo e vi que eles estavam amarelos. Tive a mesma sensação. Oh, isso é feio! Foi isso que vi sobre o vício sexual. É mútuo! Eu achava que estava caçando mulheres. Elas estavam me caçando, era a presa mútua. PRESA, presa mútua. Foi isso que me ajudou. Esse é o exemplo que quero dar com essa mulher com quem eu estava.
Cheguei a um ponto em minha vida em que pude começar a ver qualidades em algumas das mulheres com quem eu estava. Eu ainda era viciado em sexo. Os órgãos genitais delas ainda eram a coisa mais importante para mim. O tamanho de seus seios, a aparência de seu rosto. Se elas não se parecessem com uma modelo da Playboy, que era a revista da época, elas não atendiam ao padrão. Elas estavam novamente não atendendo ao das minhas expectativas. Quem deveria ser meu parceiro? Então, essa mulher estava ciente e disse: "Você tem um problema." Ela disse: "A última pessoa com quem estive era como você, e não vou ficar com outra pessoa como você." Ela disse: "Você tem um problema." Minhas primeiras palavras foram: "Não, eu não tenho nenhum problema. Sou apenas uma pessoa amorosa. Sou uma pessoa amorosa. Se eu estiver em uma banheira de hidromassagem com uma mulher amorosa, nós faremos sexo. Não é assim que todo mundo faz quando se torna amoroso, e isso não é um problema." Ela disse, "Sim, e é melhor você continuar olhando para isso." Eu o fiz. O próximo passo foi: "Bem, tudo bem. Talvez isso seja uma questão, é uma pequena questão. Ok, é uma questão maior. Ok, é uma questão até, oh meu Deus, não consigo parar. Estou descontrolado." Foi aí que o trabalho começou. E há um capítulo em The Seat of the Soul sobre vício, e ele usa o vício sexual, mas se aplica a todos os vícios. Uso esse porque foi o meu e também porque o vício sexual é o vício mais comum na experiência humana. Mas leiam esse capítulo em The Seat of the Soul. Descobri que era uma jornada difícil. Acho que foi a mais difícil que já fiz. Foi dentro de mim mesmo. Foi para me olhar. Descobri, por exemplo, que, bem, acho que não consigo fazer isso. Percebi que isso me desempodera quando digo isso. E então eu pensava, bem, não é possível que eu encontre uma tentação mais forte do que posso resistir. Percebi, sim, eu posso criar isso. Essa é a minha maneira de inconscientemente me dar permissão para me comportar de forma irresponsável. Por fim, isso me levou ao ponto mais assustador de minha vida, acho, quando percebi que o poder está em minhas mãos. Todo o resto se foi. O universo não iria me recompensar ou dizer muito bem ou bom garoto. Se eu parasse de abusar, se eu parasse de explorar outras pessoas. Ele não iria dizer, oh, você tem um longo caminho a percorrer, garoto, melhore seu comportamento. Não ia fazer nenhuma dessas coisas. A Escola da Terra lhe proporciona as experiências de que você precisa de uma forma altamente pessoal em cada interação. Ela dá a cada pessoa envolvida o que ela precisa de perfeição requintada, dada a sabedoria do que cada um escolheu no passado. Neste momento percebo que ninguém vai me culpar, ninguém vai me agradecer, ninguém vai me julgar. Ninguém vai dizer, vá em frente e pare, ou vá em frente é divertido. De fato, é mais do que divertido. É minha única tentativa desesperada de obter alívio da dor da impotência por um momento. Naquele momento, a escolha era minha. A propósito, eu sabia que poderia continuar aprendendo com esse vício ou com esse comportamento indefinidamente. Tudo estava em minhas mãos. E essa é a escolha que todo viciado chega eventualmente. É por isso que a cura e a dependência são uma realização espiritual extraordinária. Estou em reverência a todos que conseguiram, seja qual for o vício, porque um vício é uma parte assustada de sua personalidade, como qualquer outra parte assustada de sua personalidade, só que é mais forte. É a parte que parece estar completamente sob o controle da Escola da Terra.
É a parte sobre a qual parece que você não consegue fazer nada, mas é a mesma coisa, portanto, você a cura, da mesma forma que ultrapassa o controle de qualquer parte assustada de sua personalidade. Você desenvolve a consciência emocional e depois a utiliza. E então você não fica preso a isso apenas dizendo, bem, eu me machuco o tempo todo. E agora, certo? Eu me machuco, eu me machuco, eu me machuco, estou ciente, estou machucado. Você pode ficar assim por um longo tempo, vidas, se você quiser. A próxima etapa é a escolha responsável. Essas etapas não são sequenciais. Elas são apenas o que precisa acontecer na ordem apropriada para você. Ao criar poder autêntico, você se torna a autoridade em sua vida. Essa experiência que estou descrevendo, nunca pensei nessa experiência nesses termos, mas é isso mesmo. Esse foi o momento. Eu não disse, agora sou a autoridade da minha vida. Percebi que não há outra. Se eu for parar com isso, eu vou parar. Se não for, não vou. E isso é tudo o que existe. Agora, eu quero ser... Desculpe-me, vá em frente. Não, pode ir. Não, você estava pensando em algo. O que estava acontecendo? Meu pensamento é que se alguém é viciado em algo e está fora do controle, ele não pode parar o vício. Não tem o poder de interromper o vício naquele momento. Essa é a experiência dela naquele momento. O que isso quer dizer sobre eles? Se houver... Por favor, prossiga, desculpe-me. Se tem um vício, alguém pode ser viciado em alguma coisa. Provavelmente todos nós somos viciados em algo, né? Pode haver talvez um vício positivo ou negativo. No caso do positivo, eu sou viciado em ajudar as pessoas. Acho que a gente pode se viciar em alguma coisa, é melhor que ela contribua para os outros, né? De uma maneira positiva. Então, para mim foi isso, né? Eu acho que canalizei a minha energia e atenção em como é que eu posso servir, e cuidar de mim mesmo para não ficar exausto no meu serviço a outras pessoas. Mas e se alguém é viciado em algo que o está prejudicando, que está o machucando, que não está apoiando o seu crescimento? O que é que isso está dizendo sobre a pessoa? Dizem que estão sentindo dor e que a parte assustada de sua personalidade está ativa. Mas quero voltar a algo que você disse. Antes de mais nada, agradeço muito o que você disse e sinto que entendo seu coração e de onde você vem. Esta é apenas uma sugestão, se você estiver disposto a rever o vocabulário ou a maneira como está se expressando. Diga. A partir de uma nova perspectiva, você disse: sou viciado em tudo, então posso muito bem ser viciado em algo construtivo. Essencialmente, se entendi, servir as pessoas. Bem, você não pode ser viciado em amor. O vício é uma experiência de medo e não acho que seja isso que você está sentindo. Não, não é. Mas você pode descobrir. Pois, se descobrir que não está servindo as pessoas e sentir dor por isso, então poderá perceber que há uma segunda agenda. Há uma diferença entre cuidar e ser cuidado. Por fora, parece a mesma coisa. Um funcionário de um hospício, um médico, uma enfermeira, um pai com um filho. Mas cuidar é se esforçar para fazer com que outra pessoa se sinta melhor sobre si mesma, para que ela se sinta melhor sobre si mesma. Há uma maneira fácil de saber se você está cuidando ou sendo cuidado. Suponhamos que eu dê um presente a alguém e pense que isso vem do meu coração. Vou até lá e digo: tome, tenho gostado muito de você. Aqui está uma dúzia de rosas. Gosto muito delas. Ela diz: meu Deus, achei que você soubesse que sou alérgica a rosas. De qualquer forma, não gosto delas porque assim que esquenta, as pétalas caem. Então, obrigada por nada. Eu realmente queria lhe dizer que o que você pode realmente fazer por mim é, se você se sentir doído ou com raiva, o que sempre acontece com esse tipo de experiência acaba sendo ressentimento, raiva, distância por causa da falta de apreciação. Essa foi, na verdade, a segunda agenda que você não reconheceu. E então o medo estava envolvido. Existe uma citação, e eu acabei de pesquisar para ter certeza de que eu não vou deturpar isso, mas alguém disse, eu não sei a pessoa exatamente, mas disse: o verdadeiro significado da vida é plantar árvores sob a sombra que você não espera se sentar. Ao contrário de, eu vou plantar essa árvore para que eu possa sentar embaixo, porque agora ela me deve algo. Mas eu acho que o autor é Nelson Henderson, que diz:
o verdadeiro sentido da vida é plantar árvores cujo à sombra você não precisa deitar. Exatamente. Outra intenção pode ser, vou plantá-la não porque vou me sentar à sombra, mas porque mesmo sabendo que não viverei tanto tempo, as pessoas vão me admirar por plantar essa árvore, sabendo que não poderei me sentar à sombra. Quero ter meu nome na árvore para que as pessoas saibam que fui eu que plantei. Certo, espero que alguém grave minhas iniciais nesta árvore, ou pelo menos, se não puderem fazer isso, coloquem uma plaquinha em algum lugar dela. Certo. Não reconheço o nome da pessoa que disse isso, mas ele está certo. Ele está certo. Ele está certo. Isso é tudo por trás da sabedoria aborígene de fazer todas as nossas considerações com a 7ª geração em nossos corações. Ouvi uma versão dessa mesma história em que alguém escreveu: vi um homem velho, tão velho que só tinha um dente pendurado na gengiva superior e ele estava plantando uma semente. Eu perguntei, o que você está plantando? Ele disse, uma árvore de manga. Ele disse, as mangas são boas? Ele disse, sim, são maravilhosas e este terreno vai ficar coberto de mangas. Ele perguntou, bem, você vai poder comê-las? E o velho disse, não, mas você vai. Qual a diferença entre viver com essa intenção e também plantar alimentos para si? Eu estou plantando porque eu quero prover para mim, para minha família, quero ganhar a vida, eu quero que meus sonhos amadureçam e se manifestem. Qual é a diferença entre esses dois cenários, que são diferentes? Tudo. Tudo. Será que é ruim querer e desejar para si mesmo, querer manifestar coisas e atrair coisas, construir, criar e ser recompensado por certas coisas, ou isso só vai prejudicar a gente e atrasar a gente? Não somos nós, é você que está se prendendo ou se movendo na direção que deseja seguir. Sugiro que a direção mais significativa é a direção que sua alma quer que você siga. Ao seguir nessa direção, sua vida se enche de significado. Quando você segue na direção oposta, o significado se esvai de sua vida. Esse é o mito de Sísifo. Sempre empurrando a pedra morro acima, você chega quase ao topo e ela escorrega de você e rola até o fundo. Você tem que começar de novo eternamente. Cara. Sinto uma bondade em você, Luiz, e sei que na maioria dos casos em que você aplicar essas perguntas, verá que elas o levarão a um significado. Você está fazendo o que está fazendo no seu podcast não porque quer ter muitos ouvintes, não porque quer vender algum produto. Se no início ou sempre que você precisava vender algum produto porque era isso que você precisava para fazer o podcast, porque era por isso que você estava fazendo o podcast, isso é amor. Se você está plantando, se está cultivando um jardim e não se sente bem com isso, bem, você não é um agricultor. Não deveria estar fazendo isso. Se você se sente bem com isso porque está com medo, porque é a única maneira de alimentar sua família, então faça isso por amor à sua família. Não porque está com medo de que o universo nunca lhe dê o suficiente para se alimentar. Aprecio muito suas perguntas porque elas são as mais significativas que uma pessoa pode fazer. Por que estou aqui? Qual é a diferença entre o amor e o medo? Como posso saber? Como posso me alinhar com a parte mais elevada de mim mesmo que eu possa imaginar ou pensar? Essas são perguntas que temos feito a nós mesmos desde que éramos uma espécie, 5 sentidos humanos. Os seres humanos fazem as mesmas perguntas. Agora somos multissensoriais e podemos começar a experimentar as coisas que antes acreditávamos e que tínhamos de acreditar pela fé. Agora podemos começar a ver por nós mesmos quem é responsável por nossas vidas. Quero dizer que criar poder autêntico, a etapa final de criar poder autêntico é dar seu poder a um poder superior. E como isso se parece? Não há poder maior do que o amor. E como alguém pode entregar o seu poder ao amor? Você o torna.
Ele não está mais separado de você e isso é criar poder autêntico. Isso é tudo o que estamos discutindo. À medida que você desafia as partes de sua personalidade baseadas no medo, essas são as que são dolorosas, que se esforçam para manipular e controlar, que criam consequências destrutivas e dolorosas. Você vai além do controle delas. Ao fazer isso, o amor entra em sua consciência. Ao fazer isso, você desenvolve um espaço, cria um espaço entre o impulso e a ação. E nesse espaço, pode escolher conscientemente. Você fica com raiva, a raiva se inflama em você e você inspeciona. Olha para dentro de si mesmo, cria essa separação e escolhe. Você tem a capacidade de escolher conscientemente. Então, à medida que você faz isso repetidamente, isso se torna uma meditação contínua, uma meditação do coração, porque está levando você ao coração, porque o coração está envolvido em tudo isso, porque não é possível criar poder autêntico sem consciência de suas emoções, e isso requer o coração. À medida que você faz isso, o amor começa a preencher sua consciência de forma cada vez mais completa e você descobre que, eventualmente, não há outros planos e é aí que sua vida e seu significado não estão separados. Você não quer encontrar um significado, você já está vivendo, você não quer se dar ao amor, você é amor, você não quer ter esperança, você só pode ter esperança se tiver medo de que aquilo que espera não venha a acontecer. Quando você cria poder autêntico, não tem necessidade de esperança, não tem necessidade de amor. Você é essas coisas. É por isso que estamos discutindo a coisa mais poderosa que já aconteceu à humanidade. A mudança na consciência da própria humanidade e a nova modalidade de exigência evolutiva, o caminho para se tornar a autoridade em sua própria vida, para distinguir entre o amor e o medo em si mesmo e escolher o amor o tempo todo, não importa o que esteja acontecendo dentro de você, como a raiva, ou fora de você, como outro evento do tipo 11 de setembro. Eu sinto que eu tô amando a conversa, eu sinto que eu podia falar contigo 10 horas, porque eu podia falar sobre isso para sempre. Eu tô curioso para saber se poderíamos dar um exemplo que é prático e tangível, com o qual a minha audiência, creio eu, pode se identificar. Alguma coisa que você tem usado muitas vezes, você escreveu muitos livros, tem um chamado Universal Human, a gente vai falar daqui a pouco, mas muita gente na minha audiência tem um espírito empreendedor. Estão lançando carreiras, negócios, sonhos, têm atividades paralelas, têm ideias e querem dar vida a elas. Eu diria que muitos deles sempre tiveram a ideia de um livro. Alguns são autores e já escreveram livros. Vamos dar um exemplo. Eu sou um autor, você é um autor. A intenção de, ok, vou escrever um livro, eu quero lançar para o mundo, eu quero que ele seja bem sucedido, que venda pra caramba e influencie muitas pessoas e eu tenho essas expectativas. Então, como é que a gente pode aplicar isso ao lançamento de uma ideia, de um livro, em que damos a algo toda a nossa energia e intenção com base de amor? Mas também queremos que ele dê certo. Temos algum tipo de expectativa ou pensamos em alguma coisa e o que acontece se não for tão bem quanto queremos? Como a gente lida com isso de forma tangível e prática, no sentido de, ok, eu estou lançando essa coisa, tem responsabilidades, editora, equipe e tudo mais, e eu quero pagar por isso. Como a gente pode administrar isso sem permitir que isso sobrecarregue a gente, estresse a gente, e que a gente tenha medo e insegurança, que isso não impeça a gente de alcançar nossa verdadeira intenção de amar? A intenção é tudo. O que quer que você faça. Sempre que o fizer, em que circunstâncias, com quem ou sem quem o fizer. A intenção é tudo. Neste momento, e no próximo, que são basicamente os mesmos. A intenção é tudo. É por isso que criar poder autêntico é uma meditação para toda a vida. Vejamos seu exemplo. Você tem um sonho. Você quer escrever um livro, quer abrir uma empresa, quer criar um podcast, quer fazer isso para dar algo construtivo.
Há algo de errado em querer pagar o aluguel, em precisar alimentar sua família, em precisar pagar seus produtores, em precisar pagar os técnicos? Há algo de errado em ser um médico e cobrar por seus serviços? A intenção é tudo. A intenção cria suas consequências. Está muito claro qual é a sua intenção, Luiz. Porque eu o procurei antes de vir aqui e você tem um número enorme de pessoas que ouvem o podcast que você produz. Há pessoas que adorariam ter o público que vem ouvi-lo, mas se sua intenção fosse menor do que é, você não teria esse público. Isso é um reflexo de uma intenção de amor, mas você está apegado a ela. Essa talvez seja outra pergunta que você tenha de responder por si mesmo. O que aconteceria se tudo desse errado? Você ainda gostaria de doar? Não, acho que no seu caso, eu sei que você ainda gostaria de doar e talvez tivesse que escolher outro canal, mas espero que eu esteja ilustrando um ponto, que é o seguinte: em tudo o que fizer, esteja ciente de sua intenção. Faça o melhor que puder para estar ciente dela. Se achar que sabe sua intenção, pergunte a si mesmo: por que estou fazendo isso? Por exemplo, quero conseguir um emprego melhor, quero conseguir um emprego diferente. Essa é a minha intenção. Na verdade, essa é uma intenção externa, você pode dizer. Por que você quer ter um emprego melhor? Quero ganhar mais dinheiro. Por que você quer ganhar? Essas são perguntas que você está fazendo a si mesmo. Por que eu quero ganhar mais dinheiro? Quero comprar uma Ferrari. Por que você quer comprar uma Ferrari? Quero que as pessoas me admirem mais. Por que você quer que as pessoas o admirem mais? Terei mais sexo. Por que você quer isso? Você continua descendo e descendo e descendo até chegar a uma intenção que é fundamental e não pode ir mais longe. E essa intenção fundamental será o amor ou o medo. Se estiver fazendo isso por si mesmo, isso é medo. Se estiver fazendo isso porque seu coração o está guiando, porque está ouvindo, porque está seguindo o significado. Falamos nesses termos porque você está seguindo o significado. Isso vem do amor. Por exemplo, agora vamos pegar o exemplo que você deu. Na minha vida, escrevi este livro, Universal Human, qual é a minha intenção? A mesma que é e tem sido para cada intenção, cada livro que escrevi, compartilhar. Este é um momento de graça em minha vida. Quando fui convidado para aquela reunião de físicos no LBL, Lawrence Berkeley Laboratory, e fiquei tão entusiasmado com a conversa deles, sabia que queria compartilhá-la. Eu sabia que não iria me envolver com a física indefinidamente. Eu queria doar, queria oferecer como um presente a todas as pessoas como eu, graduados em artes liberais. Pessoas que não gostam de ciências ou que não gostaram dessa ciência, que não sabem fazer matemática e não se interessam por matemática. Quero oferecer isso a eles como um presente em uma bandeja e foi o que fiz. O que percebi enquanto escrevia e depois foi que esse foi meu primeiro presente para a vida. Tudo até aquele momento era para mim, eu. Andar de motocicleta, minha imagem, as mulheres, o sexo para mim, as drogas melhoraram minhas experiências para mim e minha vida era contínua. Então, quando comecei a escrever o livro, foi incrível. Fiz capítulos para cada um, esboços para cada capítulo, mas depois os joguei fora porque a energia foi para outro lugar. Depois de 6 meses, eu tinha 6 capítulos e não pude deixar de ver que eles se encaixavam como se eu tivesse planejado, mas quem planejou? Joguei os esboços fora e fui para onde a energia estava. Foi quando percebi, foi quando experimentei que não estou sozinho. Foi quando percebi que não é possível estar sozinho e não é possível criar sozinho. Toda criação é uma cocriação.
Os gregos antigos sabiam disso. Eles as chamavam de musas. Agora temos um termo mais preciso. Podemos dizer que são guias e professores não físicos, ou temos uma espécie de termo pseudo-psicológico, intuição. Não é mais pseudo, é real. É uma grande parte da percepção multissensorial. É a voz do mundo não físico, e eu experimentei um pouco disso. Nunca tinha experimentado antes. Até contei a uma amiga que era analista junguiana o que estava acontecendo e ela disse: "Oh, Gary, não vá por aí. Você não sabe no que pode estar se metendo." Ela estava assustada. Eu sabia no que estava me metendo e sabia que queria mais daquilo, e foi o que fiz. Estabeleci então a intenção de viver minha vida como este livro estava sendo escrito, de forma espontânea, inteligente e alegre. Fiz alguns progressos nessa direção, mas eu tinha a intenção de dar esse presente. Além disso, à medida que eu escrevia, ficou mais claro para mim que eu não colocaria nenhum grama, uma medida muito grande, uma nanopartícula de medo nesse livro. Foi precioso poder passar tanto tempo com um leitor de perto, intimamente, compartilhando coisas que são dignas e empolgantes. Não vou contaminá-lo de forma alguma com o medo que permeava minha vida em outros lugares, e eu escrevia por 7, 6 ou 7 dias e então tudo isso ia embora e eu voltava a me preocupar com o milagre mensal do aluguel, fazer mais sexo, andar de bicicleta e então a energia voltava a escrever novamente. Eu acordava pensando no livro. The Dancing Woolly Masters era o nome do livro, uma visão geral da nova física. Eu ia dormir pensando no livro. Meus amigos notavam isso, é claro, porque eu nunca havia escrito um livro e nunca me interessei por ciência. Eles comentavam sobre ele. Pensei, aqui está uma maneira de explicar isso a eles. Suponha que você tenha descoberto uma ilha linda e que nessa ilha houvesse alguém com quem você gostasse de voltar e estar, não de forma romântica, não sexual, apenas com uma boa presença. Depois de 6 meses, seus amigos dizem: "Gary, descansa. Toda vez que o vemos, você está remando para aquela ilha." Bem, é isso que é uma vida de alegria, significado e propósito. Foi a graça que me deu essa experiência de dar um presente, porque eu não estava no caminho certo para dar esse presente. Eu estava no caminho certo para ser um homem velho e murcho em busca de sexo com garotas mais jovens do que minhas netas, e há muitas delas por aí. Pessoas idosas que não estão satisfeitas com quem são, mas eu tenho alguns bons pensamentos para elas. Você pode começar agora, não importa se você tem 103 anos. Se começar agora, um cuidador entrará em seu quarto em alguns minutos. Como você vai olhar para ela? Como você vai olhar para ele? Como você vai olhar para si mesmo? Tem alguém preso aqui sendo atendido por uma pessoa com salário mínimo que preferiria estar trabalhando em outro lugar, fazendo outra coisa? Ou você vai olhar para a sua vida de uma forma que lhe permita ver tudo de forma diferente, inclusive a oportunidade deste momento e de cada momento que lhe resta na escola da Terra? Mas nossos ouvintes agora estão em vários estágios de suas vidas, em várias experiências. Portanto, pergunte a si mesmo: eis uma maneira infalível e à prova de falhas de consultar a intuição, de consultar um professor não físico. Antes de falar ou agir, pergunte a si mesmo qual é a minha intenção. Depois, ouça. Ela pode não vir de imediato. Talvez você tenha que relaxar, talvez tenha que dar uma volta pela cidade, talvez tenha que passar em um riacho, talvez tenha que assistir a um filme, não para se distrair. Não para se distrair. A resposta chegará. Imagine que, assim que você fizer a pergunta, a resposta está se derramando em você. A resposta virá. Agora, o que você vai fazer? Na época em que eu estava escrevendo o livro The Dancing Woolly Masters, eu tinha um amigo que era professor de física em uma faculdade e ele sabia que antes de termos conversas, eu não poderia ter conversas assim. Eu não sabia nada disso, mas ele sabia que não queria mais ser professor. Ele queria fazer outra coisa e sua esposa não gostou da ideia. De fato, isso destruiu a vida que ele tinha. Ela não gostava da ideia de não ser a esposa de um professor, ela não gostou da ideia de não ter a segurança social.
Ela não gostava de não ter o clube da faculdade. Ela não gostava do prestígio, mas ele sabia que precisava fazer outra coisa e eles se divorciaram. Seja o que for que esteja fazendo, olhe para dentro e pergunte a si mesmo: qual é a minha intenção? Agora, pode ser que você esteja tão empolgado com alguma coisa, que tenha uma startup, e isso é algo que o Vale do Silício nunca sequer sonhou. Esse bebê vai voar. Mesmo assim, pergunte a si mesmo: qual é a minha intenção? Quero imitar alguém que é a pessoa mais rica do mundo. É isso mesmo que eu quero fazer? Pode ser que uma parte de você diga: sim, bem. Pergunte a si mesmo: isso está vindo do amor ou do medo? Se você disser: sim, estou vindo do amor, saia do caminho, estou na estrada. Faça isso, porque seja qual for a sua escolha na escola da terra, você aprenderá com ela. Você não pode fazer uma escolha errada na escola da terra. Todos os caminhos levam ao lar. Alguns são mais longos e difíceis, outros são mais diretos e alegres. Não se preocupe em fazer uma escolha errada. Não se preocupe com nada. Apenas esteja consciente. Veja qual é a sua intenção da melhor forma possível e saiba que, se estiver agindo com medo, isso não o levará à realização e à gratidão que você deseja. Isso pode levá-lo a uma propriedade que cobre 50 acres. Pode lhe trazer prestígio para as pessoas que gostariam de imitar o que você faz, mas você ficará satisfeito? A propósito, a morte não é o que pensamos que é como seres humanos de 5 sentidos, e como seres humanos multissensoriais, sabemos que é algo muito diferente. Ouvi uma entidade canalizada dizer em resposta à pergunta: fale-me sobre a morte. A entidade disse: é totalmente segura. É isso que vemos. Portanto, faça o seu melhor. Se você tem uma ideia que o envolveu e você quer trazê-la à existência, faça-o, mas esteja ciente de sua intenção. O que você acha que é mais perigoso para nós? Manter um apego ao que temos ou o apego a uma identidade? Eles são o mesmo. Você se apega a qualquer coisa. É o medo. O propósito de criar poder autêntico, como discutimos, é passar pela vida, ser capaz de fazê-lo com um coração empoderado sem apego ao resultado. Se você olhar para seus heróis como eu olho para os meus, Gandhi, Cristo, Martin Luther King Jr., eles sabiam como fazer isso. Gandhi estabeleceu uma intenção e a manteve com firmeza e convicção, até o momento em que a primeira daquelas 3 balas entrou em seu corpo. Quando elas entraram, a primeira coisa que ele disse foi o nome de Deus. Ele disse Ram. Essa intenção era sua vida. Ele estava apegado a isso? Acho que não. Acho que ele estava apegado a fazer o que ele... Acho que apegado, novamente, é a palavra errada. Comprometido. Comprometido, completamente comprometido, indubitavelmente comprometido, inquestionavelmente comprometido. Martin Luther King Jr. é a mesma coisa. Uma das histórias favoritas que me lembro sobre Gandhi é que, nos últimos dias, quando o fruto estava começando a cair da árvore, o vice-rei, governador-geral, o chamou ao seu palácio, sua mansão, por instruções de Londres. Naquela época, Gandhi estava em uma prisão britânica. Gandhi entrou na mansão vestindo roupas sujas da prisão e a primeira coisa que disse nesse ambiente palaciano foi: Excelência, sei que fiz muitas coisas que devem ter irritado você, mas espero que isso não nos separe como homens. Ele nunca perdeu sua conexão com a vida, nunca culpou ninguém. O vice-rei foi quem assinou as ordens que brutalizaram, exploraram e mataram os indianos. Mas o problema de Gandhi não era com o vice-rei, era com a política que explorou centenas de milhões de indianos. Você pode fazer isso em sua vida? Posso fazer isso em minha vida? É isso que me pergunto o tempo todo e me esforço para isso. O livro que você mostrou, Universal Humans, eu trabalhei nele por 33 anos. Uau! Sim, ele trabalhou em mim por 33 anos e nenhum de nós está terminado, mas estou lhe dando neste momento o que tenho de melhor.
E esse livro também o fará. Portanto, comprometimento, sim, esse é um dos requisitos para criar poder autêntico. É o primeiro requisito, o comprometimento. A propósito, você pode acessar nosso site seedofthesoul.com e baixar as diretrizes do poder autêntico. Cada uma dessas diretrizes tem diretrizes específicas, mas as principais diretrizes, as categorias são compromisso, coragem, compaixão, comunicação, consciência e ação. Sempre que você está apegado, está sentindo medo e, se não conseguir o que está apegado, se a parte assustada da sua personalidade não conseguir o que está apegada, você sentirá dor novamente. E isso não é ruim. Para quem estiver ouvindo, isso não é ruim para ninguém que nos ouve ou assiste. Isso não é ruim. Isso não é bom. Essa é sua vida. E a única maneira de mudar isso é mudar sua vida. E o que temos discutido, Lewis e eu, todos nós aqui, é como fazer isso. Há inúmeras maneiras de desafiar uma parte assustada de sua personalidade. Você pode meditar, pode entoar, pode ler um cântico, pode cantar uma música, pode ensinar uma criança. Não há limites. Sua criatividade não tem limites. Mas o que é operacional é o amor. A escolha pelo amor é o que muda você. Tudo o que descrevi sobre a criação de poder autêntico, você verá outras pessoas explicando da sua própria maneira, em seu próprio tempo, a mesma estrutura básica. Para se transformar, você precisa se tornar consciente do que deseja transformar em si mesmo. Número 2, você precisa ter vontade. Você precisa usar seu livre-arbítrio para fazer isso, para mudar isso. E como é multissensorial, você tem a capacidade de acessar sua intuição para descobrir como fazer isso da melhor forma. Mas não importa a estrutura de transformação que as pessoas apresentem que ressoe com você. Se realmente funcionar para você, se ressoar, se funcionar para qualquer pessoa, você verá essa estrutura. Deve existir conscientização. Nem todas as sugestões que as pessoas dão têm esses aspectos. É por isso que sugiro que você experimente. Certo. E sugiro que você seja cético. Certo. O cinismo não sugiro isso. Mas o ceticismo, ele é bom. Fazer perguntas como as que falamos. Isso é possível? Não. Vamos lá. Isso pode realmente acontecer? Vou dar uma olhada. Vamos dar uma olhada nisso. Eu mesmo vou tentar isso. Porque quando falo sobre poder autêntico, não estou sugerindo isso a você na forma de dizer que essa é a resposta para a sua vida. Estou dizendo para experimentar com ele. Veja se você pode torcê-lo, dobrá-lo, pular nele. Veja se você consegue quebrá-lo. Você não consegue. Não pode. Porque as pessoas com quem Linda e eu tivemos a bênção de estar, que vêm aos nossos eventos, que leem os livros, que ouvem os eventos, chegam a um ponto em que percebem: meu Deus, essa não é uma técnica nova, não é uma ideia, isso não é uma filosofia, esta é a minha vida. Esta é a minha vida com que estou experimentando. E eles começam a ir muito além disso. E podemos falar sobre isso em outros momentos, mas, por exemplo, você começa a perceber que o que está fazendo é muito mais do que autoaperfeiçoamento e autotransformação. Tudo o que você faz não só muda apenas a si mesmo, mas muda o mundo. O mundo não vai mudar até que você mude. E isso é algo que irá acender luzes vermelhas em centenas de milhares de nossos ouvintes que ainda usam o intelecto como principal veículo de orientação na vida. O intelecto foi projetado para trabalhar em conjunto com os 5 sentidos. Ele analisa, compara, deduz e relata as maneiras mais eficazes de buscar o poder externo, manipulando o controle. E como eu disse, isso costumava ser um bom meio, agora é tóxico.
Quando nos tornamos multissensoriais, o intelecto não pode nos acompanhar. Ele não foi projetado para se mover na percepção multissensorial, quero dizer, a percepção dos 5 sentidos. De certa forma, não pode entender, não pode ser computada. E para se comunicar e articular a percepção multissensorial, é preciso um nível superior da lógica e do raciocínio ou do entendimento do coração. Portanto, há muitas coisas que você verá e será capaz de articular quando começar a usar sua percepção multissensorial, que é uma dádiva, é um dom. Você não precisa desenvolvê-la, embora o faremos, como desenvolvemos a cognição, mas tudo o que você precisa fazer é desembrulhá-la e usá-la. Observe suas experiências. Às vezes, há coisas sobre as pessoas que seus 5 sentidos não lhe informaram. Você simplesmente sabe. Isso é uma percepção multissensorial. E você pode usar todas essas coisas e o fará. E eu sugiro que você o faça. E use tudo o que falamos para responder às grandes perguntas que você acabou de trazer, Lewis. E a última foi muito prática. Então, sim, para um exemplo prático de minha vida Eu vou fazer uma outra pergunta enquanto você responde, porque eu acho que isso pode dar um indício a algo. Eu acho que grande parte da minha audiência gosta da conversa sobre lei da atração. E eu tô curioso, o que é que você pensa sobre o apego versus a lei da atração e o uso da intenção do amor para criar algo e atrair para sua vida, mas sem se apegar ao resultado? Qual é a sua opinião sobre isso? A lei da atração é tão simples quanto você a descreveu. Ou acho que, como você a descreveu, energia atrai energia semelhante. Essa é a lei da atração. Lembre-se de que eu lhe disse quando estava na cafeteria falando sobre se criamos a realidade que estamos discutindo e experimentando e que eu estava com pessoas como eu. Elas eram intelectuais, arrogantes, superiores, julgadoras. Na época, não percebi isso. Eu achava que eles eram bons rapazes. Se a sua experiência é de que a vida é um mundo brutal, onde o mais forte devora o mais fraco, esse é o mundo em que você está vivendo. Se você é amoroso, esse é o mundo em que viverá. Essa é a lei da atração. E ela é precisa. Se você acha que vai usar a lei da atração porque quer conseguir mais dinheiro, reconhecimento, amor, sexo, reparos, o que quer que seja, você vai atrair mais pessoas exatamente com essa energia. Essa é a lei da atração. Agora, como você pode ver, essa é uma das grandes dinâmicas não físicas que afetam a escola da Terra. E a outra é a lei de causa e efeito, que no Oriente é chamada de karma. O karma é um sistema de entrega de mensagens. Sempre que você age com uma intenção, essa intenção gera consequências e essas consequências afetarão outras pessoas. E quando outras pessoas vivenciarem essas consequências, você vivenciará o que elas vivenciaram. Agora vou lhe dar um exemplo concreto. Suponha que você traia alguém, como algumas pessoas me contaram sobre alguém que não apareceu em um casamento. Outros nos disseram, eu fiz isso, ou eu gostaria de ter feito isso. Eu estava caminhando pelo corredor e sabia que não deveria estar fazendo isso. Eu sabia disso, mas fiz mesmo assim. E agora, 30 anos depois, estamos nos divorciando e paguei o preço de não ouvir minha intuição. E outras pessoas nunca perdoaram alguém que não compareceu ao casamento. Portanto, esses são exemplos de traição. Se você fizer isso, sofrerá traição, mas ela pode não vir nos mesmos termos, no mesmo pacote que você espera. Por exemplo, o líder de um pelotão pode abandoná-lo em combate, alguém que você conhece bem. Seu contabilista pode desviar dinheiro de você. Talvez você não reconheça o pacote, mas quando ele chegar, você reconhecerá o que há no pacote. A mesma experiência que sua intenção criou em outra pessoa. Por isso, podemos considerar a lei universal de causa e efeito como um sistema de envio de mensagens. Sempre que você escolhe uma intenção de amor ou medo e age de acordo com ela, você envia uma mensagem. E nessa mensagem, o endereço da mensagem é retornar ao remetente. E ela sempre volta para você com precisão. Não importa se você se muda, não importa se você morre.
Não importa. Você receberá a mensagem. A lei universal de causa e efeito é o professor impessoal universal de responsabilidade, e essa está lado a lado com a lei da atração. As pessoas que têm 5 sentidos dizem: só acredito quando ver. As pessoas que são multissensoriais sabem: verei quando acreditar. Posso te contar uma história que ilustra a lei da atração? Sim. Muito bem, trata-se de um jovem casal que está dirigindo por Vermont em meio à folhagem, que é linda. Eles viram um senhor idoso balançando em sua varanda e decidiram interagir. Eles pararam o carro, foram até ele e perguntaram: como são as pessoas que vivem aqui? E o velho disse: bem, como são de onde vocês vêm? O casal pensou e disse: bem, eles não são muito tolerantes, são pessoas muito duras, todos querem o que podem conseguir. E o velho disse: sim, bem, as pessoas elas são muito parecidas com essas aqui também. Pouco tempo depois, outro casal passou de carro pela mesma casa, conversou com o mesmo idoso e fez a mesma pergunta: como são as pessoas que moram aqui? O velho lhes perguntou da mesma forma: como são as pessoas de onde vocês vêm? E eles disseram: eles são indulgentes, são amorosos, são bons vizinhos, eles se preocupam uns com os outros. E o velho disse: as pessoas aqui também são muito assim. Essa é a lei da atração. Mas quando você conhece a lei da atração, sabe que sua energia está continuamente atraindo pessoas que refletem sua energia. Elas não estão comentando sobre ela, não a estão julgando. É como se a lei de causa e efeito não comentasse suas mensagens. Ela não as discute, apenas as entrega. E a lei da atração não mostra a você o que é melhor ou pior. Ela mostra a você. E à medida que nos tornamos multissensoriais, começamos a vivenciar essas coisas diretamente e a experimentá-las. Gary, eu adoraria fazer uma outra entrevista ou várias outras no futuro, se você estiver disposto, mas eu quero fazer as últimas perguntas e encerrar esse tópico em alguns minutos, mas antes de fazer as últimas perguntas, eu quero que todo mundo compre esse novo livro, Um Humano Universal, Criando o Poder Autêntico e a Nova Consciência. E se você quiser aprender mais sobre o poder autêntico, como dominar para si mesmo, como navegar e explorar, testar coisas que funcionam para você, eu recomendo fortemente que você compre alguns exemplares, um para você e outro para os seus amigos. E você pode poder pegar esse livro também, que vendeu 6 milhões de cópias. Foi o best-seller número 1 do New York Times por muitos meses. E todos os livros que você tem, mas esse aqui, 3 anos. Mas ficou apenas 31 semanas em primeiro lugar. Só 31, tudo bem, Obrigado por essa generosidade. Claro que sim. Quero dizer às pessoas que, para adquirir o Universal Human, podem acessar universalhuman.com. É uma página de pré-encomenda e acho que já estão enviando. O livro será lançado em breve, mas vocês verão uma prévia de como será o nosso site. É fantástico. E você também tem o seu site seatofsoul.com, experiências virtuais e workshops que as pessoas podem participar também para que possam aprender mais sobre isso. Sim, de fato. Estou muito feliz que tenha me lembrado disso. Temos um dos últimos workshops desse tipo que vamos realizar e vamos realizá-lo em julho. Chama-se The Journey to the Soul Retreat. É um formato de 5 dias e provavelmente será a última vez que o daremos nesse formato. Este será um evento virtual no formato de 5 dias. Sei que muitos de vocês já participaram de nossos eventos e, a propósito, todos eles são diferentes. Nunca houve um evento igual ao outro. Com certeza. Portanto, se você quiser participar do Journey to the Soul em seu formato de 5 dias, mas especialmente, eu digo isso pela terceira vez, projetado para interações não remotas, mas respostas íntimas que o surpreenderão com a intimidade que podem ter online, e quero lhe dizer por que elas o surpreenderão, em parte porque pensamos muito sobre como criar uma experiência íntima a partir de uma experiência online ou dentro dela. E esse é o número 1, mas não é o mais importante. O importante é o seguinte: a própria internet expressa a conectividade.
Os indivíduos com 5 sentidos acham que a internet nos une, que ela nos conecta. Os seres humanos multissensoriais sabem que o surgimento da internet na escola da Terra é um reflexo de nossa crescente conscientização do quanto estamos conectados. E isso significa que o potencial de intimidade é enorme. Portanto, não pense que não é assim. Não pense que está recebendo. Se alguém simplesmente tentar transferir algo do presencial para o online, pode não funcionar. Mas se a pessoa realmente tiver o coração e projetar isso, e aqui novamente a intenção é tudo. E não estou falando, enfim, já falamos sobre intenção. Mas a internet e nossa capacidade de comunicação eletrônica são reflexos na escola da Terra de nossa consciência em expansão. Você não conseguirá encontrar todas as almas. A propósito, somos todos almas gêmeas. Portanto, não pense que uma alma gêmea é uma pessoa com quem você vai voltar para casa e viver pelo resto da vida. Espero que essa pessoa, para você e para ela, seja um parceiro espiritual, porque então você terá uma experiência e tanto. Então, Seed of the Soul, eles podem aprender mais sobre isso, sobre os workshops, livros e tudo mais. E o seu podcast, Luz, e de qualquer maneira que você vai usar isso, quero dizer claramente, é uma expressão de como ele aponta na direção de quão íntimo pode ser o nosso uso em escala das comunicações eletrônicas. Não se trata de uma limitação, nem sempre precisa ser apenas funcional. De fato, tudo o que é apenas funcional tem uma intenção por trás. E estamos entrando em um território maravilhoso como seres humanos multissensoriais. Com certeza, com certeza. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, se chama As Três Verdades. Eu gostaria que você imaginasse um cenário hipotético que é o seu último dia aqui na Terra, daqui a muitos anos para frente, que você viveu o resto da vida fazendo exatamente o que quisesse, realizando, vivendo, sendo e experimentando como quisesse. Mas por alguma razão, Gary, você e esse cenário hipotético têm que levar todo o seu trabalho escrito, áudio, vídeo consigo. Então, ninguém mais tem acesso aos seus livros, conteúdo, essa entrevista, tudo vai com você para outro lugar. Mas você tem um pedaço de papel e caneta e pode deixar 3 lições para o mundo e 3 coisas que você sabe que são verdadeiras que você gostaria de compartilhar. Eu chamo isso de 3 verdades. Quais seriam as suas 3 verdades? Eu colocaria o papel e a caneta de lado. Isso não vai ajudar. Ok. Nenhuma das coisas que estou escrevendo ou sugerindo, embora algumas delas, no fundo todas elas sejam atemporais. Todas elas têm um carimbo de data e hora, pode-se dizer. Portanto, quando minhas netas, nossas netas, lerem The Seat of the Soul ou Universal Human, elas provavelmente apreciarão. Mas quando as netas delas lerem, sei o que dirão. Elas vão dizer, bem, pensei que o vovô fosse um visionário. Não há nada de visionário nisso. O que ele disse que não é evidente. Essa será a experiência delas. Esse será o potencial delas. Não sei qual será a experiência delas. Porque ninguém sabe, nem mesmo seus professores não físicos, o que você criará em seus amanhãs com suas escolhas. Portanto, o que você fará, a única coisa que pode fazer se chegar a esse ponto em que está ciente de quando sua alma está indo para casa, porque a morte não é algo catastrófico, é simplesmente a decisão da sua alma de voltar para casa, para a realidade não física, em um momento de sua escolha, acomodando as circunstâncias que estão ocorrendo na escola da Terra. Se até lá você estiver criando poder autêntico, esse é o meu objetivo. É possível fazer isso. Sei que é, porque estou criando isso com mais frequência do que nunca. Vi minha vida, meu mundo e eu mesmo transformar de alguém que era viciado em sexo, explorando as pessoas, precisando para mais e mais, gostando de dar, pensando em outras pessoas. Portanto, em resposta à sua pergunta, nesse momento, se você criar um poder autêntico, você o modelará.
Isso é tudo o que você pode fazer, porque isso é a aparência dentro de sua consciência da adequação de como interagir com o mundo com a pessoa que está à sua frente. Eu diria o seguinte: se a pessoa que está à sua frente naquele momento não comanda seu respeito, você não está criando poder autêntico. Se você não for reverente, isso também é diferente de respeito. Se a sua reverência não se estender a essa pessoa, e se ela se estender a uma pessoa, ela se estenderá a todos, então o que você disser e fizer nesse momento será apropriado para essa pessoa e para você. E você pode começar a fazer isso agora. Isso se chama criar poder autêntico. É lindo, Gary. Eu quero agradecer a você. Eu tenho uma última pergunta, mas antes de fazê-lo, Você acabou de dizer isso a duas perguntas. eu tenho uma última pergunta e eu quero te agradecer por aparecer sempre, por ser um servo humilde, por se apresentar para o mundo e criar obras como esse livro que podem nos apoiar e nos ajudar a ter mais clareza sobre nossa direção na vida. Por isso, realmente te agradeço por ser um grande líder no mundo e por se apresentar de forma autêntica e poderosa e amorosa também. E minha última pergunta é: qual a sua definição de grandeza? Nós já falamos sobre isso várias vezes. Os seres humanos de 5 sentidos acham que as melhores coisas são aquelas que afetam o maior número de pessoas. Os seres humanos multissensoriais sabem que as maiores coisas são as menores. É a decisão que você toma em um momento de ternura de permanecer terno em vez de endurecer novamente. É a decisão que você toma quando está com raiva de não se expressar com raiva. É a decisão que você toma quando decide dar algo que não quer dar sem segundas intenções. Essa é uma grande decisão. Esta é uma vida de grandeza. E criar poder autêntico leva você a ela. Você não sabe aonde essa vida vai levará? Não acredito, no fundo do meu coração, que Gandhi alguma vez teve, ou mesmo que tenha tido no final de sua vida, o desejo de ser apreciado ou aprovado, embora uma nação inteira o chamasse de papu, amado, com a amada Mahatma, grande alma. Ou pode levá-lo a ter uma família. Pode levá-lo, como está fazendo agora, a usar as ferramentas efêmeras de comunicação e conexão eletrônica de uma forma que o satisfaça profundamente e também o informe. Ela o ajuda a crescer, pois veja as conversas que você está tendo, centenas, milhares de conversas, e todas elas em que sinto que você está oferecendo ao seu convidado o potencial de ir tão fundo quanto ele achar apropriado e oferecer a profundidade dos dons que ele é capaz de dar. E se ele não estiver fazendo isso, então minha opinião é que você o trate com reverência ou, pelo menos, com respeito, ouça-o e permita que ele se expresse e expresse suas diferenças com integridade. Meu tio Seuss me disse uma vez: sobrinho, sempre ouça o que as pessoas estão lhe dizendo, mesmo que você ache que elas são loucas. E nunca me esqueci disso. E Carl Jung, o grande psicólogo suíço, contemporâneo de Sigmund Freud, disse: se alguém puder me explicar o que está vivenciando e por que está dizendo o que está dizendo e fazendo, essa pessoa não é louca. Em outras palavras, vale a pena ouvir essa pessoa. Gandhi não acreditava no vice-rei. Não compartilho das mesmas crenças que muitas pessoas na Escola da Terra, mas somos todos alunos da Escola da Terra, Lewis. E o caminho de ninguém na Escola da Terra é menos complexo, desafiador, doloroso, difícil ou repleto de potencial do que o seu, o nosso.
e sinto que é para isso que seu podcast e você foram atraídos. A Escola da Grandeza. Essa é uma boa maneira de descrever a escola da Terra. Não que todos nela sejam ótimos na percepção de 5 sentidos, mas que todos, à medida que se tornam multissensoriais e encontram a alegria e a realização do significado, se movem em direção à grandeza, mas não pensam mais em termos de grandeza. Gary, isso foi uma inspiração. Sou muito grato pelo seu tempo hoje. Obrigado por estar aqui. Espero ter você de volta no futuro. Quero falar mais sobre essas ideias expansivas e peço que as pessoas comprem o seu livro, que é o Humano Universal. Ele vai inspirá-los e ajudá-los, então comprem. Gary, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Meu pai era um operário, eu não tinha nenhum interesse em dinheiro. Ninguém realmente falava sobre ganhar dinheiro na minha família. Não era algo importante para mim e eu só queria trabalhar na política e no governo, onde não se ganha dinheiro. Mais tarde, percebi que o que eu havia escolhido fazer, o direito, não era tão interessante para mim.